Você que é um cara que tem muita experiência também com planejamento Aham, estratégico, né? E eu quero puxar todas as linhas aqui. Imagine que a gente consiga ter uma maneira razoavelmente eficiente de coleta de dados, uhum, tenha um produtor ali com um viés mais moderno de tomada de decisão que seja data-driven, que tenha ali abertura para falar de planejamento estratégico a uhum, médio, longo certo. prazo, né? A gente sabe da sazonalidade do agro, né? A gente sabe como ele é diretamente afetado, diferentemente da Uhum, indústria, sobre condições climáticas, demanda, oferta, procura, exportação, importação, né? Cara, no meio de tudo isso, a gente consegue pensar num modelo de análise preditiva de dados, olhando com inteligência artificial, com predição de dados, etc. E dá para pensar. Hoje a gente já tem tecnologia e já tem expertise para olhar para tudo isso e dar um modelo de gestão para esse cara extremamente estratégico para falar, cara, planta menos soja agora, porque uhum. o dólar está baixando, a sua exportação vai cair, a demanda interna vai aumentar e vai chover menos, porque é um bolo de Sim, sim. variáveis e que você pode utilizar toda essa análise de dados para entregar um forecast de Perfeito, business para esse cara. perfeito. Sim, eu acho que sim. De novo, isso está muito na mão dos grandes ainda, né? Assim, eles usam muito das análises de dados, analytics, um monte de ferramentas, como série de variáveis, parâmetros. Então, eu diria que sim. Muitos dos grandes já são movimentados, incentivados a, né, entender se vai produzir mais terras ou menos terra, por esses parâmetros. Agora, é claro, a dificuldade é chegar no pequeno e médio, né, que ainda usa olhar para o O céu, feeling. o feeling, olhar para o céu e falar, vai chover, não vai chover. Mas tem outro desafio muito grande também, né? Você falou, por exemplo, dados meteorológicos, né? A gente tem um desenvolvimento grande de dados meteorológicos, satélites, etc. Mas você sabe que no agro, o importante, muitas vezes, depende, claro, da região, é o microclima. O que é o microclima? Eu quero saber se vai chover no meu talhão, né? Se eu tiver a informação que vai chover em São Paulo, é importante. Mas se eu tiver a informação que vai chover em São Paulo e no meu bairro, na minha rua, vai chover, eu vou tomar outra ação. Então, como é que eu crio, né, dados de microclima? Eu preciso instalar, por exemplo, estações meteorológicas ou pulverizar a estação meteorológica. Isso ainda é muito caro para o produtor fazer isso, né? Ou muitas vezes eu posso tirar a estação meteorológica, colocar a estação meteorológica, mas não consigo tirar os dados, né? Porque não tenho conectividade. Então, tem uma série de desafios ainda desses parâmetros. Muitos parâmetros ainda são muito genéricos, muito, né, de alto nível. Então, claro, o produtor é drivado muitas vezes pelos dados, pelos parâmetros, mas muitas vezes tem ainda o risco da assertividade não ser lá Ser baixo, 100%, né? E ainda. porque os dados são dados amplos, né? Então, você tem ainda um desafio grande ainda, É porque acho que eu né? tô muito com o viés aqui do ambiente controlado, né? Né? Porque cara, o que eu consigo imaginar de dados que a gente pode cruzar nisso de Sem informação dúvida. é Não, você incrível. tem hoje muitas consultorias especializadas que fazem esses dados de quanto nós vamos produzir, de quantas toneladas vão produzir no Brasil. A própria Conab, né, faz, o CPE da USP faz. Você tem várias consultorias que fazem isso muito baseado no, vai lá e conversa visita as grandes produtoras, tal, e começa a entender. Mas, claro, né, quanto mais você tiver informação de onde tirar, coletar dados, mais preciso vai ser seu modelo, sem dúvida. Então, se você fosse investir numa startup, investe em startups de dados.